Gente, tô apaixonada nesse ovinho. Olha que fofo que ficou. Feito com barbante e lã. Eu vou te ensinar nesse tutorial a fazer essa peça no passo a passo e também vou te mostrar que a gente pode utilizar qualquer tipo de fio para fazer amigurumis. Então, não tem mais desculpa. Se você tem qualquer tipo de fio em casa ou tá sem muita graninha para comprar um fio nobre, vamos fazer esse tutorial comigo. Pegue as suas agulhas e as suas linhas, porque agora a gente vai encantar as pessoas que a gente ama e também encantar os nossos clientes com essas peças maravilhosas. Já vai deixando seu like para ajudar aqui no canal, na divulgação. E se não for inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Bora aprender? Para quem não me conhece, eu sou a Jessie e você está no canal Lindy do E. Seja bem-vindo! Vamos iniciar então fazendo um anel mágico. Então, para quem é iniciante, o anel mágico, seguramos o fio aqui na palma da mão, circulamos os dois dedos formando um X, giramos e seguramos o fio do novelo com o mindinho. Entramos com a agulha embaixo da primeira laçada, puxamos a de cima, giramos e formamos um E. Pegamos outra laçada e entramos aqui no Ezinho. E aí, então, tá formado o nosso anel mágico. Agora, a gente vai ajeitar. Vou puxar aqui um pouquinho para fechá-lo. Esse fio fecha o anel mágico e esse fio ajusta a laçada na agulha. Muito bem. Aqui, nós vamos fazer 8 pontos baixos dentro do anel. Então, introduzimos a agulha por dentro do anel e pegamos uma laçada. Ficamos com 2 na agulha, pegamos outra laçada e passamos pelas 2. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo. Aqui nós vamos fazer 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho 8 pontos aqui. Agora, eu vou puxar o fio do fim do novelo e vou fechar o anel mágico. Agora, nós vamos fazer nessa carreira 8 aumentos. Vamos fazer 2 pontos em cada um desses pontos da base. Nós chamamos de pontos da base os pontos que fizemos na carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer 8 aumentos. Então, 2 pontos em cada ponto da base. E aqui a gente vai começar a fazer o ponto baixo em X. Em vez de pegar a laçada por cima, vamos pegar a laçada por baixo. Dessa forma. Fechamos normalmente e temos o nosso primeiro ponto baixo em forma de X. Como o amigurumi a gente trabalha de forma circular, então, no primeiro ponto de todas as carreiras, a gente vai marcar com o marcadorzinho. Nossa, que pleonástico! Marcar com marcador. Muito bem. Então, eu fiz aqui um ponto no primeiro ponto e nesse mesmo primeiro ponto eu vou fazer o segundo. No próximo, vou fazer novamente 2 pontos baixos no mesmo espacinho. E assim eu vou, essa primeira carreira é uma apertadinha mesmo. Então, eu vou fazer essa sequência de 2 pontos em cada ponto de base e vou chegar aqui no marcador com 16 pontinhos. Vamos lá.
Terminei a carreira aqui com 16 pontos. Agora eu vou pegar o fio do anel mágico e vou fechar o máximo que eu puder. Muito bem. Então, agora, nós vamos tirar o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, só que aqui eu vou conduzir o fio do anel mágico. Então, eu vou colocá-lo aqui, olha, por cima da agulha. Vou fazer o ponto normalmente. Então, aqui eu já fiz o primeiro. Recoloco o marcador. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo pontinho. Sempre conduzindo. E 2. Vou fazer essa sequência de um ponto e um aumento durante toda a carreira e a gente vai chegar aqui no marcador com 24 pontinhos. Terminei a carreira com 24 pontos, conduzi o fio do final daqui do anel mágico, né? Olha, ele fica preso aqui. Então, aqui nós já temos acabamento. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Fiz o primeiro, recoloco sempre um marcador no primeiro pontinho. Então, fiz 1, 2, 3. E no quarto ponto, eu vou fazer o aumento. Então, no quarto ponto, eu faço 2 pontos juntos. Muito bem. Vou seguir essa sequência por toda essa carreira e vou terminá-la com 30 pontinhos. Vamos lá. Terminei a carreira com 30 pontos. E olha só, o nosso trabalho ele está ficando sextavado, ele está ficando com 6 pontas. Então, nós queremos um ovinho redondinho. Para isso, nós vamos fazer aqui um ajuste nos primeiros pontos para que ele fique redondo. Então, vamos tirar o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento. Só que a gente vai começar fazendo assim. Recoloco aqui o marcador. Vou fazer o segundo ponto. Vou fazer o aumento aqui no terceiro ponto. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos e um aumento. Agora, a gente dá sequência com 4 pontos e um aumento durante toda a carreira. Só que essa carreira, em vez de terminar com aumento, nós vamos terminar com 2 pontos separados, que vão ser os que completam os 4 pontinhos aqui, que seria do início da carreira normalmente. Então, vamos lá. 2 pontos e um aumento. E agora, a gente vai dar sequência com 4 pontos e um aumento. Aí, a gente vai ver que a base fica redondinha. Terminei a carreira com 36 pontinhos. E olha só, com a mudança que a gente fez aqui no início, ela fica redondinha. Ai, que linda! Agora, vamos fazer essa carreira de 5 pontos e um aumento. Recoloco aqui um marcador. Já fiz o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E no sexto, a gente faz um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base.
Eu tô fazendo assim apertadinho, porque eu quero que ele fique estruturado. Então, nessa carreira, 5 pontos e um aumento, e vamos terminá-la com 42 pontinhos. Terminei a carreira com 42 pontos, e olha só, ela tende a sextavar novamente. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos e um aumento. Só que nós vamos começar igualzinho fizemos na carreira de 4. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto. Vamos fazer o segundo e o terceiro. Agora, a gente vai fazer o aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base. E agora, a gente vai fazer a sequência de 6 pontos e um aumento. Apertadinho aqui. Aí. 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Nós vamos terminar esta carreira com 48 pontinhos. E o detalhe é que a gente vai terminar com 3 pontos aqui, em vez de um aumento. Então, a gente vai terminar com 3 pontinhos, porque nós dividimos aqui o primeiro aumento, tá bom? Chegando aqui, a gente se encontra com 48 pontos. Terminei a minha carreira com 48 pontos. E agora, olha, nós fizemos aqui o anel mágico, fizemos a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Agora, nós vamos fazer da 7ª carreira até a 12ª de ponto sobre ponto, sem aumentos e sem dificuldades. Chegando lá, a gente se encontra. Terminei a 12ª carreira com 48 pontinhos. Agora, nós vamos fazer aqui um acabamento, porque essa daqui é a base. Então, introduzimos a agulha, puxamos a laçada e saímos diretamente no ponto. Puxamos a laçada e saímos diretamente no ponto. Vamos fazer esse processo durante toda essa carreira. E ele vai ficando assim, ó. Fica lindo, né? Olha só que fofo. Vamos lá. Vamos fazer esses pontos baixíssimos. Cheguei aqui quase no final da carreira, faltando um pontinho. Por quê? Porque agora eu vou ensinar vocês a fazerem um fechamento perfeito. Então, a gente puxa o fio, corta. A gente vai pegar a agulha de tapeceiro. Em todos os vídeos, né, a gente usa a agulha de tapeceiro, a nossa auxiliadora. Muito bem, vou tirar aqui o marcador. Então, eu não fiz esse pontinho. Deixa eu chegar mais pertinho. Eu não fiz esse ponto. E esse foi o primeiro ponto que nós fizemos da carreira. O que nós vamos fazer? Vamos pular esse pontinho que a gente não fez. Vou entrar no seguinte, por baixo, assim, das duas alcinhas do ponto. Vou passar o fio. Vou ajustar aqui. E agora, eu vou entrar aqui, olha, bem no meio do último ponto que eu fiz. Esse aqui, olha, foi o que eu pulei.
Esse foi o último ponto baixíssimo que eu fiz. Então, a gente vai entrar bem no meio dele e a gente vai sair aqui dentro. Aí a gente puxa, ajusta, dá uma ajeitadinha e olha, fica um fechamento perfeito. Você não sabe que a pessoa não sabe que começou aqui. Ai, gente, eu adoro fazer esse tipo de acabamento. Eu acho que, além da gente ficar hiper satisfeito na hora de fazer, né, a gente impressiona, né, porque fica um acabamento impecável. Depois eu vou ensinar a fazer o acabamento aqui desses fiozinhos. Muito bem. Então, está finalizada a base do nosso ovinho. Oh, tá ficando lindo. Agora vamos fazer a parte superior. Vamos começar fazendo um anel mágico. E dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos o anel. E nessa carreira, vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos em cada ponto da base. Fizemos um e já colocamos o marcador. No mesmo pontinho, vou fazer mais um. E a gente vai seguir essa sequência até terminar essa carreira com 12 pontos. Terminada a carreira com 12 pontos, vou puxar bem o fio do anel, para ele fechar bem. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, e a gente já vai escondendo o fiozinho do anel mágico, ou círculo mágico. Tem horas que eu falo anel mágico, tem outras horas que eu falo círculo mágico. Tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Já fiz o primeiro. No segundo, e já escondendo o fio, eu vou fazer o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir essa sequência até chegar aqui no marcador com 18 pontinhos, sempre escondendo o fiozinho aqui do anel mágico. Terminei a carreira com 18 pontos, tiro o marcador e nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Coloco o marcador de volta, faço o segundo ponto e agora um aumento. E vamos seguir essa sequência de 2 pontos e um aumento até finalizar a carreira. Chegaremos aqui no marcador com 24 pontinhos. Terminei a carreira com 24 pontos e vamos fazer a próxima carreira de ponto sobre ponto com 24 pontos. Aí a gente volta. Terminei a carreira de ponto sobre ponto com 24 pontos e nessa carreira nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Eu coloco aqui o marcador, fiz o primeiro, segundo, terceiro, e no quarto eu vou fazer o aumento. Então, vamos seguir essa sequência de 3 pontos e um aumento durante toda essa carreira, e a gente vai chegar aqui no marcador com 30 pontinhos. Em seguida, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 30 pontos. Terminei a segunda carreira com 30 pontinhos. E agora, nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento. Mas, como ela é uma carreira par, e a mesma coisa que a gente fez aqui na base, a gente vai dividir esse aumento. Então, a gente vai começar fazendo 2 pontos e um aumento.
Então, já fiz aqui o primeiro. O segundo ponto. E agora eu faço um aumento. Agora, eu dou sequência normalmente, fazendo 4 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E a gente vai seguir essa sequência até terminar a carreira com 36 pontinhos. Lembrando que a gente vai terminar, essa carreira vai finalizar com 2 pontos separados para completar os outros 2 do início. E a próxima carreira a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Então, chegando aqui, a gente se encontra. Terminei a carreira de ponto sobre ponto com 36 pontinhos. E agora, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento. Colocamos o marcador. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E no sexto, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos seguir essa sequência até chegar aqui no marcador com 42 pontinhos. E as 2 carreiras seguintes serão de ponto sobre ponto. Terminei a segunda carreira de ponto sobre ponto com 42 pontos. E agora, nós vamos fazer nessa carreira 6 pontos e um aumento. Só que como ela é uma carreira par, nós vamos fazer aquela divisão. Então, vamos começar fazendo 3 pontos e um aumento. 2, 3. Aí, eu faço aumento. E vou dar sequência com 6 pontos e um aumento durante o restante da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e com aumento. Seis pontos e um aumento, até chegar aqui faltando 3 pontinhos. A gente vai terminar essa carreira com 3 pontos separados, com um total de 48 pontinhos. E aí, nós vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Terminei a quarta carreira de ponto sobre ponto com 48 pontinhos. E agora, eu vou trocar de agulha para a agulha número 3,5. E vou trocar também o fio. Agora, a gente vai usar a lã. Vou tirar aqui o marcador. Não vou precisar mais dele agora. E aqui, eu vou fazer aquela troca de cor que a gente aprendeu em outros vídeos. Então, vou sair do trabalho e vou entrar nas 2 alcinhas do ponto anterior. Vou pegar um fio novo, vou passar por dentro das alcinhas, coloco todos os fios para trás, ficando só com o fio novo aqui. E já vou fazer aqui o primeiro ponto. Reservo. Puxo o fio com o que eu estava trabalhando e ele fica preso aqui. Aí, agora, eu posso cortar e vou fazer um nozinho. Então, primeiro, aqui. Primeiro, eu vou passar o fio branco por dentro do nó.
Não puxo muito, só um pouquinho. E aí, depois, eu vou passar o fio rosa por dentro do nó. Muito bem. Aí, agora, a gente puxa bem e ele fica um nó. Se não fosse, porque tem duas cores, ficaria imperceptível. Mas a gente depois vai fazer o acabamento. Eu fiz aqui o primeiro ponto baixo na troca de cor. A gente vai pular o próximo ponto e nesse ponto aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos nesse mesmo pontinho. Então, para os iniciantes, o ponto alto a gente faz assim: pego a laçada, entro no ponto e fico com 3 laçadas na agulha. Pego outra laçada, fecho 2 e fecho mais 2 laçadas. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer mais 2 no mesmo espacinho. 1. Agora, eu tenho 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho. 1, 2, e 3. Agora, olha só, trabalhei nesse ponto aqui, Agora, eu vou pular esse e vou trabalhar nesse. Então, pulo esse ponto, no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Pulo esse e nesse vou fazer 3 pontos altos. Dois. Três. Tá enganchando aqui, aí. 3. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos. 1. 2 e 3. Pulo o ponto seguinte e nesse eu faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa sequência até terminar a carreira, que a gente se encontra aqui. Terminei aqui o último leque e, gente, eu troquei de agulha só porque essa daqui é mais anatômica, tá? É porque eu fui cuidar do jardim ontem e meio que machuquei o ombro, então ficou mais tranquilo trabalhar com essa agulha. Mas ela é de 3,5 também, tá? Então, aqui, olha, eu terminei o leque, o último leque, e aqui eu deveria fazer o ponto baixo nesse ponto aqui. Mas a gente vai fazer um ajuste, porque vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, no primeiro ponto da carreira seguinte. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Muito bem. Faço uma correntinha.
e vou aqui na primeira correntinha daqui, porque olha, esse ponto aqui, que é o nosso primeiro ponto alto, a correntinha dele é essa daqui. Essa aqui, tá? Então, a gente não vai trabalhar nessa correntinha, a gente vai meio que pular o primeiro ponto, que é o primeiro ponto alto. No ponto seguinte, que é a primeira correntinha aparente aqui do leque, nós vamos fazer um ponto alto, três correntinhas. Aí, a gente vem aqui, olha, no pezinho, onde a gente fez aqui a correntinha de um lado e fizemos a correntinha do outro. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fechamos todo mundo junto. Vamos no ponto seguinte e fazemos ponto alto. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos no pezinho, aqui, uma alcinha aqui e a outra alcinha aqui. E vamos fechar tudo com ponto baixíssimo. Aí. Mais uma vez, só que agora corresponde aqui onde a gente fez a correntinha, né, de separação. Vamos fazer dentro desse espacinho um ponto alto. 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vamos aqui no pezinho, ó. Bem no pezinho aqui, ó. Uma alcinha aqui e uma alcinha aqui. E aí, fechamos os 3 com ponto baixíssimo. Vamos no ponto seguinte, que é este aqui. Ó, o ponto tá aqui, a alcinha dele tá aqui. Vamos fazer ponto alto novamente. Vamos fazer a mesma coisa. A gente tá repetindo a mesma coisa. Eu tô guiando vocês pelos pontos que a gente tem que, nos pontos que a gente tem que entrar. Mas o processo é o mesmo. Então, aqui, peguei as alcinhas e fecho com ponto baixíssimo. Vou no ponto seguinte e vou fazer a mesma coisa. Faço ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, vou no pezinho, pego as 2 alcinhas e fecho todo mundo com ponto baixíssimo. Agora aqui, olha, o último ponto é esse aqui. Eu vou fazer somente o ponto alto. Não vou fazer as correntinhas. Aí, eu venho aqui. Nesse pontinho aqui, que é o ponto baixo que a gente tem, a correntinha, a alcinha dele é essa daqui, ó. Que tá do ladinho, tá? Aí, eu venho e faço um ponto baixo. E aí, a gente vai fazer essa sequência em cada um dos leques. Olha que graça que vai ficando, tá? Então, aqui, a gente chega aqui no último. O último, ele não vai ter as 3 correntinhas. A gente faz o último ponto alto só e depois um ponto baixo em cima do ponto baixo. E aí, a gente vai dar sequência fazendo. A gente vai pular esse ponto aqui, esse primeiro ponto alto, que a correntinha dele está aqui, e começamos a trabalhar aqui no segundo ponto alto. E a gente vai fazer essa mesma sequência. Chegando no final da carreira aqui, a gente retorna. Cheguei aqui no final da carreira e agora eu vou vir aqui
no primeiro ponto baixo que nós fizemos e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para fechar bem e agora eu já posso cortar. Puxo bem e olha que graça que fica esse efeito. Olha, gente, o nosso ovinho tá ficando assim. Olha que gracinha. Se a gente quisesse parar aqui, já poderia, já ficaria uma graça. Mas agora a gente vai fazer as orelhinhas. Para as orelhinhas, vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel, vamos colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos o anel. E nessa carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, 2 pontos em cada ponto da base. Ops! Esqueci de marcar o primeiro pontinho. Agora sim. Então, vamos fazer 2 pontos em cada ponto da base nessa carreira e vamos terminá-la com 12 pontinhos. Terminei a carreira com 12 pontos, puxo bem o fio do anel para fechá-lo bem. E agora, nós vamos fazer as próximas 2 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 2 carreiras de 12 pontinhos. Nesse momento, já vamos conduzindo o fio do anel. Então, aqui vamos fazer ponto sobre ponto por 2 carreiras. 12 pontinhos. Terminei a segunda carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Já fiz o primeiro. E no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. E assim, eu vou fazer essa sequência por toda essa carreira até chegar no final dela com 18 pontinhos. Agora, a gente vai dar uma adiantada aqui, porque a gente já fez isso nas outras peças. Então, vamos lá. Nessa carreira, vamos fazer um ponto e um aumento, terminando com 18 pontos. Na carreira seguinte, 2 pontos e um aumento, e vamos terminar com 24 pontinhos. Na próxima, 3 pontos e um aumento, e vamos terminar com 30. Na próxima, 4 pontos e um aumento, e vamos terminar com 36 pontinhos. E aí, a gente volta. Terminei a carreira de 4 pontos e um aumento. Agora, eu tenho 36 pontos na circunferência. Vamos fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto com 36 pontinhos. Terminei a terceira carreira de ponto sobre ponto com 36 pontinhos. E agora, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, já fiz o primeiro, coloco o marcador. Vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e agora eu vou fazer uma diminuição. Então, a diminuição na técnica amigurumi, ela se faz dessa forma. Eu pego a alcinha de fora do ponto seguinte, aqui mais pertinho. A alcinha de fora do seguinte, eu fico com 3 alcinhas. Fecho as 2 primeiras, fico com 2, fico com 2 e fecho
as outras duas. E aí, eu tô rindo porque eu vivo saindo do foco da câmera. Mas vamos lá, gente. Fiz 4 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência até chegar aqui no marcador com 30 pontinhos. Terminei a carreira e agora eu tenho aqui 30 pontos. Tiro o marcador e nessa carreira nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. E vamos terminar essa carreira com 24 pontinhos. Então, já fiz 2, 3 e agora a diminuição. Alcinha de fora dos 2 pontos seguintes, puxo a laçada, fecho as duas e fecho as outras duas. Vamos seguir essa sequência e a gente já se encontra. Terminei a carreira de 3 pontos e uma diminuição. E nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. E a gente vai terminar essa carreira com 18 pontinhos. 2 pontos e uma diminuição. Terminei a carreira de 2 pontos e uma diminuição. E agora eu tenho 18 pontos na circunferência. Agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. 5 carreiras de 18 pontinhos e a gente se encontra. Terminei aqui a 5ª carreira de 18 pontos. Agora, eu puxo o fio compridinho, porque eu vou utilizá-lo para costurar. Já posso cortar. E agora, a gente tem que fazer a segunda orelhinha. Vamos lá, vamos fazer a segunda orelhinha e a gente volta para montar o nosso ovinho. Fiz aqui a minha segunda orelhinha e agora a gente vai montar o nosso ovinho. Eu vou pegar aqui a parte superior do ovinho e vou pegar aqui os meus olhinhos e as minhas pestanas. Então, os cílios a gente vai posicioná-los assim, para que eles fiquem assim. Ó, que graça! E esse ovinho vai ficar com os olhinhos bem exagerados. Então, assim a gente vai posicionar, né, com esse lado gordinho para fora e vamos montar o olhinho assim com os cílios. Muito bem. Agora eu vou pegar o ovinho aqui, a parte de cima, vou ver qual é a parte de trás, né? Então, nós iniciamos o nosso trabalho aqui e ele vai ficar com a parte de trás, né? Então, aqui, essa é a metade da frente do nosso ovinho. Eu venho aqui no anel mágico e vou contar as carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vejo como é o meio, então eu vou andar aqui 2 pontinhos. 1, 2, e aí eu vou marcar aqui onde vai ser posicionado o nosso primeiro olhinho. Aqui. Pego o primeiro olhinho e coloco nessa posição. Então, esse aqui, como ele é um olhinho mais grosso, né? Ele é grandão, então aí a gente vai forçar para colocá-lo aqui. Maravilha. Coloquei o primeiro, e aí eu vou vir na mesma direção. Agora eu vou contar.
1, 2, esse é o meio. 3, 4. Então, vou colocar o segundo olhinho aqui e vou ver se fica legal. Assim. Olha que charme, gente! Maravilha! Agora eu vou virar e vou colocar as travas. Então, coloco aqui a primeira trava. E aqui a segunda trava. Muito bem. Tá travado, tá bem travado. E como eu mostro sempre nos vídeos, eu gosto de colocar muito mais segurança nesses olhinhos. Então, eu pego aqui um isqueiro e derreto com bastante cuidado essa parte pretinha que fica aqui do olhinho. Aí eu derreto um pouquinho, com bastante cuidado. Aí ele vai derretendo, derretendo. E aí eu aperto com o próprio isqueiro e aí ele faz aqui um achatado, ó. Ele fica achatado e fica ainda mais segura a nossa peça, né? Porque amigurumis, em geral, são para criança, né? Então, o próximo eu faço a mesma coisa, derreto. E aperto. Agora, os nossos olhinhos estão hiper seguros. Ajeito a minha peça. Ai, gente, não tô aguentando de tão linda que tá ficando. Agora, a gente vai pegar as orelhinhas. Vou pegar a agulha de tapeceiro. E vou aqui posicionar essas orelhinhas para que o final da peça fique aqui no meio, tá? Porque daí ela fica imperceptível. Assim. Agora, eu vou dobrar a peça ao meio. E a outra peça também. Eu vou posicionar as orelhinhas assim, juntinhas, mas você pode posicioná-las como você achar que fica mais bonitinho para você. Então, eu tô aqui, o meu fio tá aqui, eu vou entrar nesse ponto aqui da lateral. Pego as duas alcinhas e costuro aqui. Aí, eu vou, olha, tô nesse ponto aqui. Agora, eu vou nesse ponto do lado, pego os pontos aqui de todas as carreirinhas aqui, né? Do final da peça. Aqui, aí, aqui e aqui. Muito bem. Puxo bem, ó, tem um fiapinho cor-de-rosa aqui. Vamos colocar esse fiozinho pra cá, que depois a gente vai fazer o arremate. Aí, eu vou voltar costurando da mesma forma.
Muito bem. E as nossas orelhinhas estão ficando assim. Vou posicionar aqui as orelhinhas no meu ovinho. Eu quero que elas fiquem assim, de ladinho. Acho que vai ficar bem charmosa. E vou fazer o meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou vir o primeiro pontinho. E vou prender. Muito bem. Agora que eu já tô com ele posicionado, então agora eu vou começar a costurar. Aí eu pego aqui, olha, essa alcinha e aperto bem. Aí eu vou na alcinha do lado. Aí você vai vendo qual é a melhor alcinha para você pegar. Vou deixar ele aqui largo para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Então, vou vir aqui. Então, eu vou entrar em qualquer ponto aqui e vou sair aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa com o outro fiozinho. E agora eu já posso cortar. E agora, como enfeite, eu vou colocar esse lacinho aqui, que é um botãozinho, né? Eu vou colocar aqui com bastante cola de silicone. Para ele ficar bem preso. Aí eu vou colocar aqui bem no meio das orelhinhas. E aqui, não se preocupa, a cola de silicone ela é muito segura, é difícil de tirar, parece super cola, né? Então, enquanto o nosso lacinho seca, a gente vai fazer o detalhe das orelhinhas. Gente, olha que graça que tá ficando. Ai, gente. Agora a gente vai costurar. Então, a gente vai unir a base com a parte superior. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou começar a fazer uns pontinhos. Vou ajustar aqui para que fique bem certinho. Assim. E vou entrar aqui no primeiro pontinho. Vou entrar aqui no primeiro pontinho em cima. Ajusto. Viro a peça e começo a trabalhar pelo avesso. Ajusto bem. Agora eu vou entrar nesse pontinho. Eu vou entrar nesse pontinho e num pontinho da parte superior, bem em cima.
É apertadinho mesmo. Puxo, ajeito aqui, puxo bem. Agora eu vou entrar no pontinho do lado e vou entrar agora no da base. E assim eu vou fazer, pegando 4 pontinhos aqui, para unir as duas partes. Agora a gente vai fazer o acabamento. Vou pegar aqui um palitinho, vou colocar um pinguinho de cola de silicone, só um pinguinho, assim. Vou pegar o fio, que eu vou fazer agora o acabamento, e vou passar um pinguinho de cola entre o fio e o pontinho que tá embaixo. Um pinguinho só. Abaixo o fio e coloco os pontos por cima dele. Agora eu já posso cortar esse fio. Faço um ajuste, escondo bem o fio e ele fica assim, olha, gente, fica perfeito esse acabamento. E dá total diferença na nossa peça, né? Valoriza as nossas peças quando a gente tem um acabamento perfeito. Agora aqui, nesse nozinho, com esse fiozinho, eu vou introduzir a agulha aqui por entre os pontos. E vou puxar esse fiozinho escondendo para dentro, esses 2 fiozinhos. Puxo com cuidado. Ajusto os pontos por cima. Dou mais uma ajeitadinha aqui. E, novamente, vou colocar um pinguinho de cola em cada um dos fiozinhos. Abaixo, corto. E coloco os pontos por cima. Os fios desaparecem. Agora eu vou fazer nos outros fios que estão soltos. E o nosso ovinho surpresa ficou assim. Gente, eu amei o resultado. Que coisa fofa que ficou. Eu fiz aqui também um azulzinho, mas eu não fiz orelhinha nem nada. Fiz ele bem simplesinho mesmo e também ficou uma graça para você presentear as pessoas que você ama nessa Páscoa ou também para os clientes. Então, aí a gente coloca a cenourinha do nosso tutorial anterior. Se você não viu, vai lá assistir. Ovinho. Esse ovinho eu fiz com o fio amigurumi normal, né? Fininho, e ele fica bem pequenininho. Aí a gente pode completar o nosso ovinho surpresa com os chocolatinhos. E aí, então, fica dessa forma. Gente, eu fiquei apaixonada por esse ovinho com orelhinhas, esses olhos gigantes também. Esse tutorial foi para mostrar para vocês que não é necessário que a gente fique preso a fios específicos para amigurumi. Então, por isso que eu decidi fazer com barbante, com lã e com outro tipo de ponto, para que vocês vejam que, soltando a criatividade,
a gente consegue fazer peças maravilhosas. Então, se você gostou desse tutorial, se ele te ajudou a aprender ou a te inspirar, deixa seu like, que é super importante aqui para o canal, para que eu possa divulgar esse trabalho e poder ensinar mais pessoas. Tem muita gente precisando ter uma renda extra ou fazer uma renda principal. Então, vamos ajudar essas pessoas clicando no like e também deixando o seu comentário, que é super importante também, porque além de eu adorar ver e ler e responder cada comentário de vocês, isso me motiva cada vez mais e também o YouTube entende que a gente está interagindo bem, então ele vai entregar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe também com seus amigos que fazem crochê. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Eu deixo um super beijo a todos, que Deus abençoe e obrigada por me acompanhar. Vamos fazer? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.